Boa tarde. Meu nome é Paulo Fernando Pinheiro Machado, eu sou advogado e árbitro internacional. E sou professor de arbitragem internacional na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Eu abri esse canal de YouTube primordialmente para me comunicar com os meus alunos, para que a gente possa aqui responder as dúvidas e estabelecer um canal de debates em relação às matérias e os assuntos que a gente estuda. Entretanto, o canal é aberto e quem quiser assistir, comentar, participar, é muito bem-vindo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os meus alunos em relação à arbitragem internacional é o porquê arbitrar. Por que as firmas preferem ir para a arbitragem do que deixar os seus contratos para serem resolvidos pela justiça comum. A gente poderia aqui falar muito sobre os problemas que a justiça comum tem, mas nós estamos falando de arbitragem internacional e os problemas da justiça do Brasil não são só do Brasil e são diferentes para todos os países que envolvem o comércio internacional. E quando nós falamos em arbitragem internacional, nós temos primordialmente 4 razões para escolher a arbitragem e não o sistema judicial. São eles: a neutralidade, a flexibilidade, a confidencialidade e as possibilidades de execução do laudo arbitral. Com relação à neutralidade, o primeiro ponto, talvez o ponto mais importante, quando nós temos investimentos de um certo vulto acontecendo em países distintos, ou seja, investimentos internacionais, é comum que as partes não se sintam confortáveis em submeter as disputas ou as questões que vão surgir desse investimento, desses contratos, para a justiça de uma das duas partes. Ou seja, há um certo consenso internacional no sentido de que a justiça de uma das partes tende naturalmente a prevalecer para o lado dos seus nacionais. Então surge a arbitragem como uma solução de neutralidade, ou seja, as partes escolhem um terceiro lugar para resolver as suas disputas que não está conectado com nenhuma das partes. Na literatura sobre arbitragem, às vezes dizem que as partes escolhem um lugar que seja igualmente desconfortável para ambas as partes. Então, por exemplo, você tem centros arbitrais ao redor do mundo, como Londres, Paris, Nova York, Singapura, onde as partes preferem submeter as suas disputas. Então você tem um exemplo, por exemplo, de um investimento francês na China submetido a um tribunal arbitral em Singapura, por exemplo. E aí as partes se sentem mais confortáveis em resolver as suas disputas num lugar neutro, com árbitros neutros também. Então esse é o primeiro ponto pelo qual as empresas preferem a arbitragem. O segundo ponto, que é o ponto da confidencialidade, é um ponto bastante importante, especialmente quando envolve empresas que estão listadas em bolsa. Quando há uma disputa em um contrato, em geral isso afeta o preço das ações na bolsa. Isso afeta a capacidade de endividamento e de crédito das empresas. E a arbitragem resolve isso por ser procedimentos totalmente confidenciais. Ou seja, se há uma disputa e ela é submetida à arbitragem, ela não vai ter um impacto na capacidade de crédito das partes. É claro que essa confidencialidade não é absoluta, ou seja, em algumas situações ela pode ser levantada. Normalmente questões que envolvam fraudes ou que saiam da esfera comercial e entrem um pouco na esfera criminal. Mas essa não é a norma, essa é mais a exceção do que a norma. O terceiro ponto pelos quais as partes preferem a arbitragem é o da flexibilidade. Os procedimentos arbitrais são extremamente flexíveis, ou seja, as partes podem desenvolver um processo que atenda aos seus interesses e atenda aos interesses da sua indústria. Por exemplo, na LMAA, da qual faço parte,
nós desenvolvemos procedimentos para a indústria marítima. E em 85% dos nossos casos, nós conseguimos chegar a uma solução em algo em torno de 6 semanas, ou seja, é algo extremamente rápido e nós não temos nenhuma fase no procedimento que não seja de interesse para as partes, ou seja, nós sentamos com as partes primeiro e desenvolvemos um procedimento específico para aquela disputa e para aquela indústria. E aí, essa é uma grande diferença, uma grande vantagem em relação à justiça estadual, por exemplo, onde o processo é fixo e as partes não têm liberdade de tirar uma parte do processo ou introduzir uma outra fase. Por exemplo, você pode não ter necessidade de uma audiência e é muito difícil num procedimento estatal você retirar esta fase do processo, mas isso pode ser feito na arbitragem, o que faz com que a arbitragem, justamente por ser muito flexível, ela acabe sendo mais barata do que uma disputa na justiça comum. Um outro ponto importante de se ter em mente quando nós falamos de flexibilidade é que os prazos também são flexíveis. Então as partes podem sentar e acordar juntamente com o árbitro prazos distintos para distintas fases do processo, o que não pode acontecer na justiça. Por exemplo, os prazos na justiça são fixos e são inegociáveis. Uma vez perdidos, estão perdidos para sempre. Não é o caso na arbitragem, quando se as partes precisarem de mais prazo, seja para levantar documentos, seja para analisar evidência, seja para produzir, para trazer uma testemunha ao processo, isso pode ser negociado com as partes. Então a flexibilidade é uma grande vantagem da arbitragem que acaba atendendo melhor as partes e, no final das contas, sendo mais barato do que os procedimentos na justiça comum. O quarto ponto é o da execução do laudo arbitral. Nós temos a Convenção de Nova York, de 1958, sobre reconhecimento e execução de laudos arbitrais, que hoje encontra-se amplamente reconhecida e ratificada pelos países membros da Organização das Nações Unidas, fazendo com que um laudo internacional emitido em um país que seja signatário da Convenção de Nova York seja reconhecido em outro país, ou seja, no país da execução do laudo. Para isso ficar mais claro, por exemplo, imagine-se de novo o exemplo do investimento francês na China, submetido a um laudo arbitral na Inglaterra. Suponhamos que a parte francesa tenha perdido e a parte chinesa queira executar este laudo arbitral na França, onde a empresa tenha bens. Pois bem, pela Convenção de Nova York, é possível executar este laudo emitido na Inglaterra contra bens da empresa francesa na França. E, por efeito desta convenção, é muito mais fácil e mais simples o processo de reconhecimento, ratificação e execução de um laudo arbitral internacional do que de uma sentença estrangeira. Então, para resumir esses 4 pontos, o da flexibilidade, da confidencialidade, da neutralidade e da execução do laudo arbitral são os 4 pontos principais pelos quais as empresas e as partes internacionais preferem, via de regra, submeter os seus casos à arbitragem e não à justiça estadual. Por hora é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção.